Dando sequência, aos fatores de estilo de vida que podem influenciar a nossa longevidade, vou entrar, naquela área que eu mais gosto, que eu mais falo, que é a alimentação. A alimentação inteligente. E dentro, desse tema, tínhamos muito para falar, tínhamos horas para falar sobre alimentação inteligente, mas vou resumir para não me alongar muito. Nós podemos mesmo dizer que a nossa alimentação é a base para nos mantermos com mais saúde. Se nós pensarmos no nosso sistema imunitário e se nós fizermos uma boa alimentação, nós vamos ajudar o nosso sistema imunitário a ficar mais fortalecido. Se pensarmos na nossa parte osteoarticular, se pensarmos nas nossas mitocôndrias que nos dão energia, se pensarmos na nossa parte do fígado e intestino, que é a parte da desintoxicação, a parte da absorção de nutrientes, que é a parte digestiva. Tudo isso, quando nós olhamos para a teia e olhamos para toda a fisiologia e todas as funções, nós pensamos na nossa base, que é uma alimentação inteligente, uma alimentação saudável. E o que é que nós podemos fazer diariamente para nós termos uma boa alimentação? Fazendo boas escolhas, como sabem, eu falo muito das escolhas, retirando aqueles alimentos que nos podem prejudicar, tentando sempre ir mais para aquilo que nós costumamos dizer que são os alimentos de Deus, que são aqueles alimentos que são para descascar, menos embalagem, portanto alimentos menos processados, quanto menos processados melhor, são sempre alimentos que têm conservantes e que nos fazem mal, que nos vão intoxicar e portanto nós temos que ir para o que é mais saudável, para o que é mais natural, para as frutas, para os legumes, para as leguminosas, para os frutos secos, peixe, carne, grelhado, saímos muito para os fritos. Portanto, essa situação da alimentação é muito extensa. Resumidamente, é tentar diminuir as gorduras más e ir para as gorduras boas. Retirar os açúcares, porque os açúcares alteram muito a nossa parte intestinal e aqui podemos dizer que vai alterar a microbiota que tanto falamos, que é aquilo que nos ajuda a manter a nossa saúde, o nosso sistema imunitário. Portanto, retirar açúcares, retirar o sal, retirar tudo que seja muitas farinhas que contêm hoje em dia muito glúten, que nós sabemos e que vai inflamar a parede do nosso intestino. Portanto, teríamos muito para falar em relação à alimentação. Jantar cedo, fazer menos refeições. Nós tínhamos a ideia de que de comer de 3 em 3 horas era o ideal. Hoje sabemos que não. Temos que fazer descansar o nosso organismo. E daí que hoje falamos muito de jejum intermitente, que o jejum intermitente nos vai ajudar não só a controlar peso, como nos vai ajudar a ter uma longevidade saudável e nos ajuda a vários níveis. Portanto, temos que ter noção de que aquilo que nós comemos vai alimentar as nossas células e que nos vai dar saúde ou não. E nós vemos que hoje em dia temos muitas patologias, obesidade, diabetes, hipertensão, os diabéticos que geralmente muitos são obesos e então temos situações de pessoas com patologias que são mesmo muito graves e que sabemos que no fundo houve muitos erros alimentares e que infelizmente essas pessoas muitas não são alertadas porque no meu dia-a-dia de profissional deparo-me com pessoas que são diabéticas há muitos anos, hipertensas, que são obesas e que muitas vezes ainda não sabem que há certos alimentos que têm que retirar. E o conselho que eu dou é procurem profissionais que praticam nutrição funcional. Quem pode praticar nutrição funcional? Todos os profissionais de saúde que tenham formação nessa área e que nos vão ajudar a escolher uma alimentação mais inteligente, que lhes vai dizer o que é que podem e o que não podem comer para poderem controlar então as suas situações clínicas. Dentro daqui da área da alimentação temos que falar também da hidratação, que é a quantidade de água que nós bebemos,
que geralmente bebemos pouca água, e se nós formos pensar na água que deveríamos beber, temos que nós bebemos pouca água, é importante beber água para nos hidratarmos, não nos devemos nunca deixar ter sede, porque quando nós temos sede é sinal que já estamos a ficar desidratados e, portanto, temos que nos obrigar a beber água. Há várias formas de nós até conseguirmos beber mais água, pondo fruta na água, bebendo chás, tudo isso ajuda a beber mais quantidade de água diariamente, porque nós precisamos de nos hidratar, porque nós precisamos de água, nós precisamos de, até os nutrientes que nós ingerimos, suplementos ou medicamentos, precisam que o nosso organismo tenha mais água. Então fica aqui esta parte da alimentação, em que nesta parte da alimentação eu também incluo os suplementos. Porquê? Porque são nutrientes importantes. E na minha especialização da terapia ortomolecular, foi onde eu fui aprender que realmente nós precisamos de muitos nutrientes específicos para fazer uma boa prevenção, e muitas vezes estamos a fazer determinados medicamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo, imagina eu estou a fazer um medicamento para a depressão, mas eu já fiz o primeiro, já fiz o segundo, o médico já mudou os medicamentos e eu não estou a ter o resultado que eu queria. Muitas vezes eu preciso de um nutriente, de uma vitamina ou mineral, que são cofatores que me vão ajudar a ter um melhor resultado com esse medicamento. Portanto, aqui nesta parte da alimentação, temos que pensar o que é que nós comemos. Aquilo que nós comemos vai alimentar as nossas células, vai nos dar mais saúde ou não, vai nos dar uma longevidade mais saudável ou não. Temos que pensar na água, que temos que beber água, e temos que pensar nos nutrientes que o nosso organismo precisa. Ainda temos muita noção de que se eu comer bem eu não vou precisar de nutrientes. Não, eu preciso de nutrientes, porque os solos hoje em dia são outros, não nos dão aquilo que nós precisamos, e então nós temos que repor. Daí que é importante a suplementação. A suplementação é um tema que é muito vasto e hoje fica só aqui um cheirinho. É importante suplementar.